Fala aí galera da Nerdline, nós estamos aqui hoje no evento de 10 anos da Anime Point com o nosso amigo Daniel. E aí, é a sua primeira Point? Não, já fui muito. Você está animado para poder encontrar os famosos que estão aí? Não sei. Claro! É a primeira vez que você vem na Point? Não, já é a segunda agora. Já fiquei um pouco surpreso com a primeira vez que era. Minha primeira vez no evento que eu nunca. Aí tinha muita coisa pra fazer, não dava pra fazer tudo. E agora eu não sei o que esperar. E aí galera, já estamos aqui na Anime Point, conseguimos entrar finalmente. Estamos aqui com o Natan, que vai falar um pouquinho pra gente sobre ele, mas sobre coisas do Dragon. Cara, eu gosto mais, tipo, cheguei com som, eu gosto também com coisa. Isso é maravilhoso. Cheguei com som e com uma coisa certa. Você gosta mais de quê? Na mente eu sou mais. É a primeira vez que você vem na Point? I'm blue, I've been deed, I've been died, 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 I've been deed, I've been died. Agora a gente está aqui com o Toby, do personagem do Naruto, e ele vai falar um pouquinho pra gente de como foi difícil ou não pra poder fazer esse cosplay. Fala aí, demorou muito pra você conseguir fazer? Porra, pra caraca! Tipo, eu fui em vários eventos, aí cada um eu tava com uma coisa incompleta, até hoje que eu já tô completo. Por exemplo, no primeiro evento eu tava com a máscara e a roupa da Katsuki, tá com a camisa agora. Aí só nesse evento que eu já tô completo. Eu ia ter que pintar de esmalte a unha do pé. Então o olho você conseguiu? O olho você comprou tem muito tempo ou você comprou há pouco tempo? Assim, foi na internet ou foi na loja pessoalmente? Internet, o olho pelo tem internet, Mercado Livre. Mercado Livre? Meio direito, tudo certinho. Você tá esperando ganhar hoje o concurso de cosplay? Eu espero que sim, né? Vamos tentar. Tô torcendo pra você porque eu adorei a roupa. Valeu. I'm blue, I've been deed, I've been died, 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 I've been deed, I've been died. Nós estamos aqui agora com o Coringa e o Lázaro Noturno. Eles conseguiram achar um cosplay muito maneiro deles. Vai, demorou muito pra poder conseguir fazer? Não. Não, foi rápido, assim, fácil? E o seu? 9 horas. 9 horas? Caraca! E o dia? Mas e vocês vão participar do concurso? Vocês acham que vocês vão conseguir ganhar assim? Mas eu tô mais por diversão mesmo, se vocês gostam. É isso aí, galera. E caminhando pela ponte, a Nerdline achou Justiceira. Olha só o detalhe, muito perfeito. Fala aí, demorou muito pra poder conseguir fazer todo esse cosplay? Não, foi bem tranquilo pra fazer. Bem tranquilo, conseguiu fazer como? Foi na loja pessoalmente, comentou pela internet? Não, os acessórios já são meus, porque eu sou fuzileiro também, como o Frank Castro é fuzileiro, entendeu? Eu já tinha os equipamentos em casa. Cara, ficou muito feliz. Você é fã de Justiceiro? Sim. Há quanto tempo, mais ou menos? Desde que eu nasci. Qual é a sua edição favorita, assim? Tem alguma que você mais gosta da HQs dele? A última edição que teve no meu 4, ele deu uma coça no Homem-Aranha, ele deixou o Thor na merda, ele deixou a Viúva Negra na merda, ele deixou o Homem de Ferro na merda, entendeu? O Thor foi trocar uma ideia com ele e tomar uma cerveja, essa foi ótima. Ele é roteirista, escritor e editor. De quem eu tô falando só podia ser do Douglas do MCT. E aí, tudo bom? Tudo bom, beleza? E como é que você tá de estar aqui na ponte e ver tanta gente que te conhece, que admira o seu trabalho? Estou feliz. É o primeiro evento que eu venho no Rio de Janeiro. O público é muito animado, muito empolgado, muito interessado. E a maioria das pessoas que compareceu à palestra que eu dei hoje mais cedo não conheci meu trabalho. E foi bem bacana, uma experiência diferente. Porque geralmente as palestras que eu dou já tem um público que já conhece meu material, que já me acompanha. E nesse caso
vendo ali, o olhar e as perguntas que elas faziam, a maneira como elas conduziam a conversa comigo ali, foi bem bacana. Eu acho que isso vai render bons frutos para todo mundo aí, foi bem legal. Eu notei que você tem um sotaque diferente, daí eu lembrei da pesquisa que eu vi, você é de São Paulo, certo? É de que região, mais ou menos, São Paulo? Eu moro em São Paulo há 8 anos, mas sou do interior de São Paulo, interior, e às vezes eu puxo um pouco o R, tipo Chico Bento, assim, mas é isso, eu sou interior de São Paulo. Falando em Chico Bento, eu fiquei sabendo que você também fez trabalhos com a Turma da Mônica, né? Você fez trabalhos como roteirista, certo? Fala um pouco dessa época, assim. Então, eu comecei como roteirista em 2004, 2005. Eu fui enviando vários roteiros na época, até que 2 deles foram aprovados pelo Maurício, que é o Maurício que avalia os roteiros lá até hoje, né? E aí eu passei uma semana em São Paulo, na época eu morava no interior. Fiquei uma semana em São Paulo, próximo ao estúdio da Maurício de Souza. Conheci ele pessoalmente, isso vai fazer 9 anos agora, no final de outubro. E no aniversário dele, num churrasco, ele me chamou, a gente ficou batendo um papo. E tudo que eu sei sobre roteiros, independente de ser mangá, super-herói ou cartoon infantil, eu aprendi inicialmente com o Turma da Mônica. Eu já escrevia antes, né, como romancista e contista, mas na parte de roteiros eu comecei a aprender mesmo com o Turma da Mônica. E foi uma experiência bem legal, fiquei uns 4 anos roteirizando para eles, trabalhei com quase todos os personagens, e na época o Orkut era forte, então eles tinham um retorno legal dos fãs também. Foi uma experiência incrível, porque eu comecei a ler com o Turma da Mônica, então foi realmente inesquecível. Então, Turma da Mônica, pode dizer que foi uma das suas influências para você seguir por esse caminho? Sim, com certeza. Foi quando eu comecei, eu tinha 3, 4 anos quando comecei a ler. Eu já fazia gibizinhos quando criança, a infância toda. Dobrava um sulfite, desenhava meus personagens que eu criava, eu pintava e tal, tudo. Então eu sempre escrevi histórias, só que na época, né, criança, eu não tinha noção que isso podia ser uma carreira, uma profissão. E eu fui descobrir isso com o tempo e trabalhando com o Maurício de Souza eu descobri que isso era possível. E comecei a aprender algumas técnicas e buscar novos campos na área de roteiro e comecei a trabalhar com outras ideias e outros projetos. E eu também fiquei sabendo que você era designer antes de se tornar escritor, de trabalhar para New Tóquio. O que te levou a deixar de lado o design gráfico e se tornar escritor, editor-chefe? Então, eu comecei a atuar como designer gráfico, fazendo logotipos, banners, anúncios para jornal, com 13 anos. Por opção, eu resolvi trabalhar, eu estudava e trabalhava num período, meio período, e depois entrei a trabalhar no jornal. Eu fiquei aí mais de uma década trabalhando como designer gráfico. Só que eu sabia fazer essa profissão, mas eu não tinha amor por ela. Então eu deixei ela de lado para fazer o que eu amava, que é escrever, né? E ainda faço uma coisa ou outra para mim, né? O logotipo de 10 desejos foi eu que fiz, né? Então isso ainda acaba influenciando de alguma forma na minha carreira, nos meus trabalhos. Mas é mais para mim, eu já não faço mais como profissional de designer gráfico. Hoje eu atuo como redator publicitário, escritor e atuo como editor-chefe da revista New Tóquio também. E falando um pouco sobre seus livros, seus trabalhos como escritor, você teve alguma inspiração na hora de escrevê-los? Então, como eu falei na palestra mais cedo, eu tive influência de várias mídias, desenhos animados, a própria literatura, em quadrinhos, mangás, super-heróis, infantis, games, séries. Todas essas mídias me influenciaram de alguma forma para criar algum personagem, criar algum contexto, algum cenário, alguma história, né? Entre autores diversos, eu tenho a Hiromu Arakawa, de Fullmetal Alchemist, o Atsuki de Kenshin, Philip Pullman, da trilogia Fronteiras do Universo, Neil Gaiman, Stephen King, George Martin, mais recentemente, o próprio Maurício de Souza, enfim, diversos autores e artistas que me influenciaram de diversas maneiras e em momentos diferentes e me escolaram nessa área criativa.
Agora uma pergunta que muita gente tem até um pouco de medo de responder, mas como a gente está numa feira de animes, até acho que vale ser feita. É até um pouco cômica a pergunta. Você se considera um nerd ou um geek? Eu não tenho problema com a pergunta nem com a resposta. Eu entendo, talvez porque algumas pessoas tenham. Eu sou um nerd, apesar que eu acho que dentro dessa categoria existem os tipos, né? Tem os mais tímidos, os que se caracterizam um pouco mais. Eu sou um nerd, mas até indo um pouco pro lado pessoal para poder exemplificar, quando eu era adolescente eu ia em baladas, eu fazia um pouco de bagunça. Hoje sou um cara tranquilo, comportado, né? Mas eu era nerd, né? Nas noites de sábado eu era um cara que saía pra rua e nos dias de semana eu lia meus quadrinhos, eu escrevia minhas histórias. Então eu nunca misturei a vida pessoal com a vida nerd, mas sou nerd e prefiro bater papos nerds do que falar de qualquer outro assunto. Inclusive não me interessam outros assuntos. Pô, essa foi a nossa entrevista com o Super Douglas MCT, muito obrigado. Valeu, muito